Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo do canal. No vídeo anterior, nós falamos sobre a amplitude do mercado financeiro e vimos como diferentes mercados, como ações, moedas, commodities e derivativos, fazem parte de um grande sistema que conecta investidores, empresas e governos ao redor do mundo. Agora que já entendemos melhor como esse ambiente funciona, surge uma pergunta muito comum para quem está começando a estudar esse universo: qual é a diferença entre um investidor e um trader? Essas duas formas de atuação dentro do mercado financeiro são frequentemente confundidas, mas na prática possuem objetivos, estratégias e horizontes de tempo bastante diferentes. Neste vídeo, vamos entender como cada perfil atua, quais são suas características e de que maneira essas abordagens podem até se complementar dentro do próprio mercado. O investidor é aquele que aplica o seu dinheiro com uma visão de longo prazo. Seu principal objetivo costuma ser o crescimento do patrimônio ao longo do tempo, a geração de renda passiva e também a proteção do capital contra os efeitos da inflação. Nesse caso, o horizonte de tempo normalmente é mais amplo, podendo se estender por anos ou até décadas. Entre os ativos mais comuns utilizados por investidores estão ações de empresas sólidas, fundos imobiliários, ETFs e títulos públicos. A estratégia predominante consiste em adquirir esses ativos e mantê-los ao longo do tempo, permitindo que os rendimentos se acumulem gradualmente. Nesse processo entram fatores importantes como os juros compostos, o recebimento de dividendos e a valorização dos ativos ao longo dos anos. O perfil típico do investidor tende a ser mais paciente, focado na construção consistente de patrimônio e na busca por maior segurança financeira. Exemplo: imagine uma pessoa que decide investir em empresas sólidas como Petrobras ou Banco do Brasil. Em vez de aplicar uma grande quantia de uma só vez, ela passa a comprar ações pouco a pouco ao longo dos anos, sempre que possui recursos disponíveis para investir. Com o tempo, aumenta gradualmente sua participação nessas empresas, acumulando mais ações na carteira. Ao longo desse processo, passa a receber dividendos distribuídos pelas empresas e, muitas vezes, reinveste esses valores comprando ainda mais ações. Dessa forma, o patrimônio vai sendo construído progressivamente, aproveitando tanto a geração de renda quanto a possível valorização dos ativos. O trader, por sua vez, atua de maneira diferente. Ele compra e vende ativos buscando obter lucro em períodos mais curtos de tempo. Seu objetivo principal é aproveitar movimentos rápidos de preço que acontecem no mercado. Nesse caso, o horizonte de tempo pode variar bastante. Existem traders que realizam operações em poucos minutos, prática conhecida como day trade, enquanto outros mantêm posições por alguns dias ou semanas, estratégia conhecida como swing trade. Entre os ativos mais comuns operados por traders estão ações, moedas, contratos futuros e criptomoedas. A estratégia geralmente envolve o uso da análise técnica, leitura de gráficos e aplicação de indicadores, que ajudam a identificar possíveis oportunidades rápidas de movimentação de preços. O perfil típico do trader costuma ser mais ativo, exigindo disciplina, preparo técnico e capacidade emocional para lidar com oscilações e riscos mais elevados. Exemplo: comprar dólar em determinado momento do dia e vendê-lo algumas horas depois, aproveitando uma variação no preço da moeda. Um ponto importante é que investidor e trader não são inimigos dentro do mercado financeiro. Na prática, muitas pessoas combinam os dois perfis. É bastante comum que alguém mantenha uma carteira de investimentos voltada para o longo prazo e, ao mesmo tempo, realize operações de curto prazo para gerar ganhos adicionais. Além disso, um investidor também pode atuar como trader, assim como um trader pode ser também um investidor. O ponto principal é compreender que as características dessas operações são diferentes. Enquanto o investimento envolve decisões voltadas ao longo prazo e à construção de patrimônio, o trading está ligado a movimentos mais curtos de mercado e a oportunidades rápidas. Nesse contexto, o segredo muitas vezes está no equilíbrio entre segurança e oportunidade. Diferença entre investidor e trader na questão dos recursos. Outro ponto importante que diferencia essas duas formas de atuação está relacionado ao uso dos recursos financeiros. De modo geral, o investidor utiliza recursos próprios para aplicar no mercado. A lógica consiste em direcionar o capital acumulado para ativos capazes de gerar valorização ou renda passiva ao longo do tempo. O crescimento ocorre principalmente pela reaplicação de dividendos e pelo efeito dos juros compostos. Em alguns casos, pode recorrer a crédito ou financiamento, como ocorre no mercado imobiliário. Mas, no mercado de ações e fundos, o mais comum é utilizar o próprio dinheiro. O foco está em segurança e consistência, com pouco ou nenhum uso de alavancagem.
O trader, por outro lado, muitas vezes utiliza alavancagem. As corretoras oferecem margem para que ele opere valores maiores do que possui em conta. Por exemplo, com apenas $1.000 americanos, um trader pode movimentar $50.000 americanos no mercado Forex, utilizando uma alavancagem de 1 por 50. Esse mecanismo aumenta o potencial de ganhos, mas também amplia proporcionalmente os riscos das operações. Por essa razão, a atividade de trading exige disciplina, controle de risco e gestão cuidadosa do capital. Nesse caso, o foco está em operações rápidas e em oportunidades de curto prazo, aproveitando pequenas oscilações de preço potencializadas pela alavancagem. Concluindo, de forma resumida, podemos compreender essas duas abordagens da seguinte maneira: investidor normalmente utiliza recursos próprios, possui uma visão de longo prazo e busca construir patrimônio de forma gradual ao longo dos anos. Day trader ou trader frequentemente utiliza recursos alavancados de terceiros, atua em prazos mais curtos e busca lucro em movimentos rápidos do mercado, assumindo riscos maiores. Compreender essas diferenças é um passo importante para quem está começando no mercado financeiro e deseja identificar qual abordagem faz mais sentido dentro da sua própria estratégia e perfil. Também é importante destacar que iniciar como trader ou day trader, realizando operações diárias, pode envolver riscos consideráveis, principalmente para quem ainda está em fase de aprendizado. As operações de curto prazo exigem rapidez na tomada de decisão, domínio das ferramentas de análise, disciplina emocional e controle rigoroso de risco. Durante esse processo de aprendizado, é comum que iniciantes enfrentem perdas financeiras, justamente por causa da complexidade do mercado e da velocidade com que os preços podem se movimentar em períodos muito curtos. Por isso, estudar, desenvolver conhecimento e compreender bem o funcionamento do mercado antes de assumir riscos maiores é um passo fundamental para quem deseja atuar de forma mais consciente e responsável. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like, se inscreva no canal e continue evoluindo com a gente aqui no Dinheiro Global. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!